Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 24ª questão da Câmara Municipal de Salvador do ano de 2018 da banca FGV. É uma questão que fala sobre DTM. Vem comigo! Pessoal, o que dizia essa questão? Os dois problemas mastigatórios relacionados à articulação temporomandibular, ATM, mais comumente levam as pessoas ao consultório odontológico são as desordens musculares e as desordens articulares. O diagnóstico diferencial entre as duas, através do exame clínico e dos testes diagnósticos, é extremamente importante para se estabelecer um tratamento efetivo. Sendo assim, é importante, alternativa A, considerar a possibilidade de realizar o bloqueio diagnóstico do nervo infraorbitário, inervação primária da TM, pois se a TM é a fonte da dor, esse bloqueio a eliminará rapidamente. Alternativa B. Reconhecer que a restrição da abertura de boca causada por problemas articulares, como um disco deslocado bloqueando a translação do côndilo, pode ser revertida com a aplicação de uma força passiva moderada. Alternativa C. Realizar uma injeção terapêutica com medicamentos à base de corticosteroides diretamente na TM, para reduzir o limiar de dor do paciente e, assim, permitir que ele revele mais apropriadamente o local e a etiologia da dor. Alternativa D. Reconhecer que a restrição da abertura da boca causada por uma desordem muscular pode ocorrer em qualquer ponto durante o movimento de abertura. E uma força passiva moderada resulta em um pequeno aumento da abertura. Alternativa E. Considerar que as dores relacionadas às desordens articulares mudam de graves para moderadas sem nenhum evento desencadeante aparente, sendo mais associadas às mudanças dos níveis de estresse emocional. Meus queridos, aproveita este momento, já deixa o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, para que eu possa continuar esse trabalho com vocês. E vamos resolver essa questão. Quando a gente fala de DTM, a gente tem que lembrar que ela pode ser de origem muscular, articular ou degenerativa. Super importante para concurso público, as bancas adoram pedir essa classificação. Dentro da DTM articular, a gente tem com deslocamento de disco com redução, deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura, deslocamento de disco sem redução, sem limitação de abertura. O que quer dizer isso? Bom, nas três nós temos deslocamento de disco. Aqui a gente tem a imagem do côndilo e aqui o disco entre o côndilo e a fossa. Quando a gente fala de deslocamento de disco, quer dizer que esse disco saiu do seu local de origem e moveu-se para frente da fossa. Quando a gente fala de deslocamento de disco com redução, o que quer dizer esse com redução? Quer dizer que o côndilo conseguiu chegar até o disco que está à sua frente e trouxe ele de volta para a sua posição. Então, nesse momento que o côndilo consegue alcançar o disco, nós temos o estalido, nós temos o clique. Então, eu costumo sempre guardar assim. Com redução, quer dizer que o côndilo conseguiu, de certa forma, reduzir o problema. Ele foi até o disco e conseguiu se encaixar novamente. A hora que a gente tem esse encaixe do côndilo com o disco, a gente tem um clique, tem um estalido. Dá uma olhadinha aqui. Nessa imagem, a gente tem o côndilo, o disco posicionado à frente, fora do seu local. Então, a gente tem um deslocamento de disco com redução. No movimento de abertura, o côndilo vai para frente, tenta buscar, encaixa de novo aí nesse disco. Nesse momento que o côndilo consegue alcançar o disco, a gente tem o clique de abertura. Esse côndilo vai voltando para a sua posição. Logo quando ele tenta fazer o fechamento, a gente tem o deslocamento do disco novamente. Aí a gente tem o segundo clique, ok? Então, quando o côndilo vai para frente e alcança o disco, a gente tem o primeiro clique. Depois, quando o côndilo retorna à sua posição original e o disco escapa novamente para frente, a gente tem o segundo clique. Seria o clique no momento de abertura e o clique no momento do fechamento. Aqui é deslocamento de disco com redução. Quando a gente fala de deslocamento de disco sem redução, esse sem redução quer dizer que o côndilo não consegue mais chegar no disco que está à sua frente.
tá? Então, ele não consegue mais reduzir esse problema, tá? Só para a gente conseguir memorizar. Então, deslocamento de disco com redução, o côndilo chega lá no disco e consegue buscar esse disco novamente. Então, ele consegue reduzir o problema. Sem redução, o côndilo não consegue mais chegar no disco e trazê-lo de volta. Então, a gente não tem mais o clique, a gente não tem mais o estalido, porque o côndilo não encaixa mais ali no disco. O que a gente tem, então? Quando a gente tem um deslocamento de disco sem redução, a característica aí é dor. Eu não tenho mais estalido, eu não tenho mais o clique, mas eu tenho dor. E aí pode ser com limitação de abertura ou sem limitação de abertura de boca. Uma outra situação que a questão traz para a gente é sobre a inervação da ATM. A questão diz que a ATM é inervada pelo nervo infraorbitário. Então vamos revisar esse assunto. A gente tem lá o nervo trigêmeo e suas 3 ramificações, o oftalmico, o maxilar e o mandibular. E o nervo infraorbitário, ele é ramo do maxilar. Ele não é responsável pela inervação da ATM. A ATM vai ser inervada pelo nervo mandibular, mais especificamente pelos ramos aurículo-temporal, temporal profundo e massetérico. Então, quando a gente falar de inervação primária de ATM, tem que lembrar de nervo aurículo-temporal, que é ramo do mandibular, que é ramo do trigêmeo. Outra situação que a questão traz é em relação às injeções de bloqueio, se é de diagnóstico, se é terapêutico. Então, aqui a gente pode ter os bloqueios dentários. Os bloqueios dentários seriam basicamente as técnicas anestésicas que nós usamos no dia a dia do consultório. Alveolar inferior, mentoniana, bucal. Nesse caso, seria quando há necessidade de distinguir se aquela dor num determinado dente é realmente de origem dentária ou se ela é de origem muscular ou articular. E aí a literatura vai falar para a gente que faz-se o bloqueio dentário. Se a dor sumir, quer dizer que era de origem dentária, não era de origem muscular ou articular. Aí nós temos também as injeções de bloqueio do nervo auriculotemporal e do nervo infraorbitário. A literatura vai colocar para a gente que o bloqueio do nervo auriculotemporal tem um grande valor no processo de diagnóstico. O paciente está lá com uma dor intensa na região de ATM, faz-se o bloqueio do auriculotemporal para que o paciente consiga identificar se realmente a origem da dor é o local onde o paciente está sentindo aquela dor. Então, o paciente está com dor na TM, faz o bloqueio do auriculotemporal. Se a dor desaparecer, quer dizer que a origem da dor era na região da articulação temporomandibular. Aqui uma ilustração do livro do Watson, mostrando para a gente um bloqueio do nervo auriculotemporal. Uma outra situação seria o bloqueio do nervo infraorbitário, e a literatura vai contar para a gente que ele tem um valor muito mais terapêutico do que diagnóstico. E aqui uma outra ilustração do livro do Watson, mostrando o bloqueio do nervo infraorbitário na técnica extraoral e na técnica intraoral. Para finalizar aqui a discussão da nossa questão, para que a gente consiga sair daquelas alternativas, algumas diferenças entre a DTM articular e a DTM muscular em relação a 2 aspectos. Existem outros, mas vamos focar nesses para que a gente consiga sair da questão de maneira sucinta. Em relação aos sintomas, em relação à restrição de abertura da boca. E que o Watson vai falar para a gente então? Que no caso de uma DTM articular, os sintomas geralmente começam junto com o trauma. E com o passar do tempo, esses sintomas eles são constantes ou eles vão piorando. Dificilmente os sintomas, no caso de uma DTM articular, conseguem reduzir sem uma intervenção terapêutica. Já no caso de uma DTM muscular, ele fala para a gente que os sintomas flutuam. O que ele quer dizer com esse flutuam? Eles vão mudar de graves para moderados sem nenhum evento desencadeante aparente. Então, os sintomas podem oscilar. Eles podem aumentar, diminuir, piorar. Já na DTM articular, o Watson fala que não, eles são constantes ou eles só pioram. Dificilmente eles vão diminuir sem uma intervenção. Em relação à restrição de abertura de boca, e aqui quando ele fala de DTM articular, ele vai especificar mais em relação ao deslocamento de disco sem redução, ele vai dizer que a gente vai ter uma limitação de abertura de boca depois que a gente já abriu de 25 a 30 milímetros. E a partir desse ponto, a partir desse momento, o paciente não consegue mais abrir, mesmo que seja aplicada
uma força passiva moderada. Então, no caso da ocorrência de restrição de abertura de boca numa DTM articular, não adianta fazer uma força passiva moderada que não vai ajudar o paciente a abrir mais essa boca. O Watson vai falar para a gente que no caso da DTM muscular, essa limitação de abertura de boca ela pode ocorrer em qualquer ponto durante o movimento de abertura, não precisa chegar lá nos 25, 30 milímetros, em qualquer momento desse movimento de abertura pode ter uma limitação de abertura de boca. E neste caso, uma força passiva moderada pode alongar o comprimento do músculo e isso vai resultar numa pequena abertura de boca. Então, o que a gente tem que memorizar para concurso público? Que no caso de uma DTM articular, uma força passiva moderada não vai adiantar, não vai fazer esse paciente abrir mais a boca. E no caso de uma DTM muscular, essa força passiva moderada pode sim gerar uma pequena abertura, um pequeno alívio no caso da restrição de abertura de boca. Em relação aos sintomas, na DTM articular, eles geralmente são constantes ou pioram, e na DTM muscular, a gente tem uma variação, ele pode piorar, diminuir, de grave para moderado, para leve, voltar para grave, ok? Então voltamos para a nossa questão com esse arsenal de informações e vamos tentar sair daqui. Alternativa A, o que ele dizia para a gente? Que considerar a possibilidade de realizar o bloqueio diagnóstico do nervo infraorbitário, que é a inervação primária da TM, pois se a TM é a fonte da dor, esse bloqueio a eliminará rapidamente. Então, o que está errado aqui? Quando ele fala do nervo infraorbitário. O correto seria bloqueio diagnóstico do nervo auriculotemporal, que faz a inervação primária da TM. Alternativa B. Reconhecer que a restrição da abertura de boca causada por problemas articulares, vamos lembrar da tabelinha lá, como um disco deslocado bloqueando a translação do côndilo, pode ser revertida com uma força passiva moderada. Como a gente viu, na DTM articular não adianta colocar essa força passiva moderada que não vai melhorar a restrição de abertura de boca. Isso acontece sim na DTM muscular. Então tá errado aí. Alternativa C. Realizar uma injeção terapêutica com corticosteroide direto na TM para descobrir qual é a etiologia da dor. Pessoal, para descobrir qual é a etiologia da dor, a gente não vai fazer uma injeção terapêutica, a gente vai fazer uma injeção diagnóstica. E lembrando, uma injeção diagnóstica não é feita com corticosteroide, é feito com anestésico local. Então, essa alternativa também está incorreta. Alternativa E. Considerar que as dores relacionadas às desordens articulares vão mudar de grave para moderado, sem nenhum evento desencadeante aparente, estão mais associadas aos níveis de estresse emocional. Pessoal, aqui estaria corretíssimo se estivesse dizendo dores relacionadas às desordens musculares. Então, é no caso da DTM muscular que a gente tem a dor, o sintoma variando aí, flutuando de grave para moderado, para leve, volta para grave, a gente tem uma flutuação. Pode estar relacionada a níveis de estresse. Na DTM articular, a literatura coloca para a gente que geralmente os sintomas vão ser constantes ou só vão piorando. Não tem essa flutuação. Os sintomas vão flutuar na DTM muscular. Por isso que aqui está incorreto. E aí chegamos na alternativa D, que é a resposta da nossa questão, que diz que reconhecer que a restrição de abertura da boca causada por uma desordem muscular, uma DTM muscular, pode ocorrer em qualquer ponto durante o movimento de abertura e uma força passiva moderada resulta em um pequeno aumento de abertura. É isso aí, perfeito, aquilo que a gente já tinha colocado. Espero que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Agradeço mais uma vez a sua companhia aqui comigo novamente e nos vemos numa próxima questão. Tchau!